Olá, queridos irmãos! Dúvida de hoje na tela. A dúvida é a seguinte: estou estudando as leis de Moisés e me deparei com as regras sobre o levirato. Eu não entendi muito bem por que a mulher viúva era obrigada a se casar com um cunhado. Ela não tinha escolha? Qual era o objetivo dessa lei, que me parece ser injusta para a mulher? Muito obrigado, querida irmã. Sua dúvida é interessante. Analisar as leis do Velho Testamento é sempre um desafio. E hoje eu vou te ensinar a analisar essa lei da forma correta, dentro do contexto da época. E você, tem alguma dúvida da Bíblia? Aproveite, coloque aqui nos comentários desse vídeo. Eu sempre seleciono dúvidas aqui de segunda a sexta. 15 horas tem vídeo novo para você aprender sempre um assunto legal, interessante da Palavra de Deus, para trazer profundidade para a sua compreensão da Palavra de Deus. É por isso que você tem que se inscrever aqui no canal. Embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Faça parte da nossa comunidade, é tudo gratuito, é aqui pelo YouTube e você vai ver que com o tempo você vai crescer extremamente dentro da Palavra de Deus, da compreensão da Palavra do nosso Senhor. Se você ainda não me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com. A gente já está há mais de 15 anos produzindo materiais como esse para abençoar a sua vida, para que você cresça no conhecimento do Senhor. Então, faça parte aqui da nossa comunidade. Vamos então para a nossa lousa de explicações e entender em detalhes esse tema. Nós vamos analisar antes da lei, na lei e no Novo Testamento, e você vai entender tudo a respeito dele. E claro, se você gostar, deixa o seu like nesse vídeo para você abençoar o nosso trabalho e também deixa um comentário para eu conhecer um pouquinho a respeito da sua opinião, daquilo que você pensa. Vamos lá então. Então vamos lá, vamos começar aqui com este texto na tela, Gênesis capítulo 38, versículo 8. Olha que texto curioso. Então disse Judá, esse Judá aqui é aquele mesmo, um dos filhos de Jacó, a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Vamos entender esse texto e entender esse costume muito interessante que nós temos descrito na Palavra de Deus. A primeira menção sobre esse costume, que tem o nome de levirato dentro da Bíblia Sagrada, aparece exatamente aqui em Gênesis 38, de 1 a 10. Qual história que é essa? Apenas para que você relembre, nós temos ali um personagem que tem o nome de e ele era casado ali com Tamar, sim, aquela Tamar mencionada em Gênesis. Mas esse ele era um homem extremamente perverso e a Bíblia diz pra gente que Deus fez com que ele morresse muito cedo por causa da sua perversidade. Gênesis 38:7 diz o seguinte: porém, primogênito de Judá, ou seja, o primeiro filho de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Olha só que coisa interessante, né? Um homem desagradar tanto a Deus que Deus simplesmente cortá-lo aqui dessa terra. Bom, o que acontece na sequência? Onã, que era o irmão de foi então chamado a cumprir a obrigação do levirato. Ou seja, o que Onã deveria fazer? Ele deveria casar com a viúva de a esposa do irmão que faleceu. Basicamente era assim que funcionava o levirato, mas eu vou te explicar com mais detalhes a partir de agora como que funcionava antes da lei de Moisés, na lei de Moisés e depois da lei de Moisés, e os objetivos desse costume depois dessa lei dentro da Bíblia, para que você saiba e conheça realmente como é que ela funcionava. Eu preciso praticar isso hoje. Se eu tiver um irmão e a esposa dele falecer, eu tenho que casar com ela. Como que funciona isso? Fique até o final para que você de fato entenda essa lei e o contexto dela. Vamos começar então entendendo o levirato antes de qualquer lei de Moisés. E antes de te explicar isso, se você gosta de aprofundar temas da Bíblia com realmente profundidade e compreensão, estão abertas as vagas do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, e é um curso extremamente simples para você fazer. Você vai escolher o horário que você quiser, você vai pegar o seu celular, ou um computador, ou um tablet, ou até a sua TV, e você vai assentar-se onde você preferir, com um caderninho, e vai assistir às aulas. Sim, aulas em vídeo. Eu demorei 5 anos para produzir esse curso, que é também um projeto de ajuda missionária. E se você quer minha ajuda, então, embaixo desse vídeo, na área de comentários, é só você dar um clique. Assim que ela abrir, no primeiro comentário fixado, tem então a página
com mais informações. É só você clicar e essa página vai abrir. E claro, você poderá também tirar dúvidas que tiver ali do curso diretamente comigo pelo WhatsApp. Bom, vamos lá. Conforme percebemos, antes da lei de Moisés, já havia então esse costume dentro da sociedade patriarcal que tem o nome de levirato. Mas nesse ponto da história, ou seja, antes da lei de Moisés, a Bíblia vai apenas descrever como funcionava, não dando para a gente muitas informações a respeito dele e dos objetivos, isso detalhadamente. Então, quando você vê o levirato citado ali em Gênesis 38, nós temos um texto descritivo que descreve para a gente como as coisas aconteciam. Em linhas gerais, o que a gente consegue extrair ali de Gênesis 38? O levirato ele era praticado quando ocorria, então, a morte de um marido que ainda não tinha filhos homens, ou seja, o primogênito homem com a sua esposa. Vamos ver num gráfico como que isso funciona para clarear na sua mente. Então você tem ali um casal, ok? Então a esposa casou ali com o marido. E o marido, então, ele simplesmente morre, sem nenhum filho homem. O que acontecia é que o irmão do marido, ou seja, o cunhado ali da esposa, ele tinha então uma obrigação social de casar com essa esposa para cumprir esse levirato, ok? Então se formava aqui da esposa com o cunhado um novo casal. E aí cabia então a esse irmão, que não era casado evidentemente, ou algum parente mais próximo quando o irmão não estava disponível, ok? Casar com essa viúva. E o detalhe interessante sobre tudo isso é que nesse levirato, o primeiro filho que nascesse dessa união do cunhado com a viúva, esse primeiro filho ele era considerado legalmente como filho do falecido e não como filho ali do irmão que está com a viúva. Bem interessante. Antes da lei, parece então que o foco principal do levirato era dar, primeiro, descendentes, ok, ao falecido que morreu sem filhos homens. É o que parece indicar para a gente esse trechinho. Observe bem Gênesis 38, versículo 8, finalzinho do versículo. Cumpre o levirato e suscita descendência ao teu irmão. Ou seja, o teu irmão precisa de descendentes para que a memória, o nome dele não seja apagado. Mas não podemos descartar também que manter os bens dentro da família possa estar em foco também dentro desse costume, ok? E ainda eu acrescento mais um ponto interessante, é que esse também poderia ser um tipo de cuidado pelas viúvas, que representava dentro ali da sociedade patriarcal um grupo muito vulnerável e frágil, que tem muitas dificuldades quando então perde o marido ali, uma mulher, e ela fica sem filhos ainda, com muita dificuldade dentro da sociedade. Agora vamos entender como que funcionou o levirato dentro da lei de Moisés. Por quê? Ele é mantido, mas tem algumas adaptações que foram realizadas por lei dentro das orientações de Deus ali na lei de Moisés. Então, mais tarde, esse costume social chamado levirato, ele aparece então complementado com algumas regras ali dentro da lei de Moisés, com alguns detalhes adicionais interessantes que eu passo a explicar para você na sequência. Provavelmente nós temos, no próximo versículo que eu vou ler para você, uma orientação de que somente um irmão solteiro, ok, pudesse, caso então o irmão casado morresse sem filhos, casar com essa viúva. Observe Deuteronômio 25, versículo 5. Se irmãos morarem juntos, então a ideia aqui é que um deles provavelmente seja solteiro e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Olha que interessante aqui, o objetivo que parece ser também de manter os bens dentro da família. O que diz o texto? Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado, que entre outras palavras aqui é o costume que agora vira lei do levirato. Apenas o primeiro filho desse casamento, segundo a lei de Moisés, seria considerado como sendo um filho do falecido.
Observe o próximo verso em Deuteronômio 25, agora o verso de número 6. O primogênito, então, era o primeiro filho que ela lhe der, será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Então nós temos aqui a ideia de uma manutenção do nome e evidentemente também das posses. Esse irmão, ele poderia recusar casar-se com a viúva, ok? Mas isso deveria ser informado aos líderes anciãos da cidade e representava um ato de grande vergonha para esse homem rejeitar a viúva. Não temos na lei nada que diga que a viúva poderia recusar. Então, aparentemente, a lei mostra pra gente que ela não tinha escolha, que ela de fato deveria casar com o cunhado. O cunhado podia rejeitar, mas isso de fato ali era uma vergonha muito grande. Vamos agora analisar alguns casos desse levirato na prática dentro da Bíblia. A gente já analisou ali o caso de Onã, né? Com relação a Judá e Tamar. Agora vamos analisar mais um caso para você entender como que funcionou isso dentro da Bíblia. Um outro caso interessante na Bíblia Sagrada, onde nós temos o levirato sendo praticado com algumas variações, é dentro da linda história de Ruth que você encontra na Palavra de Deus. Vamos relembrar um pouquinho. Ruth, ela tinha um marido chamado Malom. E esse marido, diz a Bíblia, que ele faleceu. Isso está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 5. A Bíblia vai nos ensinar que quando chegou a Israel, né, então a gente tem lá a Ruth vindo com a sua sogra e elas voltam para Israel, ela encontra ali então esse tal de Boaz, que era um parente de seu marido, conforme está ali Ruth 2, versículo 1. No entanto, antes de Boaz, existia um outro parente mais próximo que deveria exercer o papel que no texto ali é chamado de resgatador. Bem interessante. Mas nós temos ali basicamente o levirato sendo tratado nessa questão. Então você conhece a história, depois você pode ler para relembrar. Mas esse resgatador, ele não quis resgatar as propriedades e cumprir o levirato para com Ruth, evidentemente, porque Boaz fez um esquema, porque ele queria, de fato, ser o resgatador, o que fez então com que Boaz fosse esse resgatador e cumprisse esse levirato. Observe como diz no texto de Ruth 4, capítulo 4, versos de 9 e 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi, né, que é ali a mãe dos meninos que morreram, tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, né? Nós temos aqui o marido de Noemi, nós temos o marido de uma das filhas e o marido de Ruth que morreram. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom. Observe bem esse trecho agora, para suscitar o nome deste sobre a sua herança. Então a ideia aqui de Boaz é justamente cumprir o levirato. E aqui nós vemos que nós não temos um irmão cumprindo, mas um parente próximo, para que este nome não seja exterminado de entre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto hoje, então, sois testemunhas. É feito aqui um tipo de contrato, então, com testemunhas. A única menção que nós temos agora, indo para o Novo Testamento, sobre essa questão de levirato, é a mesma história que está registrada em 3 textos, lá em Mateus 22, de 23 a 28, Marcos 12, de 18 a 23 e Lucas 20, de 27 a 33, aquele famoso texto onde os saduceus, eles vão fazer um teste com Jesus Cristo, perguntando sobre uma mulher que ficou viúva por 7 vezes e o levirato foi cumprido por 6 dos irmãos, e aí lá na glória, no céu, ela vai ser esposa de quem? Eles falam o seguinte para Jesus, olha só, Lucas 20, 28. Perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. E aí eles passam então a fazer perguntas ali para Jesus. Então observe que eles estão falando aqui justamente do levirato, ok? Dentro da Bíblia Sagrada. E aí nós não temos então mais menção nenhuma do levirato a partir daqui no Novo Testamento, o que nos faz crer que ele foi sendo cada vez menos praticado até desaparecer. Ou seja, é um tipo de lei daquele tipo pontual que serviu para um momento dentro da nação de Israel
e hoje em dia a gente não precisa de forma alguma cumpri-lo, porque ele teve um período, um tempo, e em Cristo fechou esse tempo. Dessa forma, então, nós finalizamos entendendo que o levirato, ele foi praticado principalmente com o objetivo de manter as posses ali de uma família dentro da própria família, como uma espécie de proteção familiar contra pessoas de fora que pudessem casar e explorar viúvas sem filhos e se aproveitar então do que o falecido marido tinha conquistado e, claro, de tudo aquilo que estava dentro da família. Além, claro, da questão de ser dada descendência em homenagem ao falecido que morreu sem filhos. E também o levirato representava um cuidado para com as viúvas, pois era uma parte extremamente frágil dessa sociedade que era mais patriarcal. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Lembre-se, aqui embaixo, primeiro comentário fixado, visite nossa página com os detalhes do curso Conheça a Sua Bíblia. Sem compromisso, dá uma lidinha na página. Talvez essa é a proposta que Deus reservou para aprofundar a sua vida na palavra. Eu vou deixar mais aqui um vídeo para você. Como a gente falou de leis hoje, você sabe quais leis do Velho Testamento você ainda deve cumprir e quais você não precisa cumprir? Eu vou explicar tudo nesse vídeo para você. Então você tem que assistir esse conteúdo. Fico por aqui, até o próximo. Fica com Jesus.